É com muita alegria, né, que no primeiro domingo de todo mês, a Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, ela celebra a Santa Ceia. Ela, na verdade, ela comemora, né, a Santa Ceia. Comemoração essa, celebração essa, não é? Que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, quando Ele institui a ceia, não é? Ele diz o quão importante é os cristãos, em memória a Ele, ao que representa Jesus Cristo, o quão importante é ter esse memorial. Importante para nós, não é? E ele determina isso como memorial, até colocando essa ordenança, porque se ele não tivesse feito isso, as coisas iam se perder. E hoje, dentro do contexto de ceia do Senhor, amados, nós vamos falar, dentro desse conceito, de 3 assuntos absolutamente pertinentes à ceia do Senhor. Primeiro, vida eterna. Segundo, revelação de Espírito Santo. E terceiro, natureza humana e espiritual. Natureza humana e do Espírito. Amém? Então, o que nós vamos desenvolver, não é, nesse contexto de ceia do Senhor, são esses 3 itens, esses 3 temas, que fazem absolutamente, não é, parte de ceia do Senhor. Para isso eu vou utilizar 2 textos. O primeiro, que eu peço que a igreja abra nesse momento, é Romanos no capítulo 7. Eu peço que a igreja, em nome de Jesus, abra a palavra em Romanos, capítulo 7. Romanos 7, a partir do verso 1, igreja. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva? Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido, enquanto ela vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se reunir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos a carne e as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, nós estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova segundo o Espírito, e não de maneira antiga segundo a letra. Pai, em nome de Jesus, que privilégio inicialmente nós estarmos aqui à mesa com o Senhor. Nós estamos preparados a cear contigo, e essa mensagem, ela dignifica o seu santo nome, porque falaremos de ceia. Em nome de Jesus Cristo, que nós como corpo de Cristo estejamos por inteiros a receber de Ti, que não haja, em nome de Jesus, nenhuma interferência, que nós estejamos por inteiro a ouvir a Sua palavra e que ela frutifique em nossos corações. É o que eu oro em nome de Jesus. Esse primeiro texto de Romanos, amados, essa carta escrita aos Romanos pelo apóstolo Paulo, ela foi escrita aproximadamente 58 depois de Cristo, não é? 58 depois de Cristo.
O apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, não é? Sem ter ido a Roma. Já existe uma igreja lá. Já existe uma igreja em Roma. Uma igreja cristã. Igreja essa formada por cristãos que se converteram em Jerusalém, na descida de Pentecostes. Não sei se você se recorda de Atos 2, quando há a descida do Espírito Santo, que haviam judeus de todas as partes do mundo. Frígia, Panfilha, Assíria, Grécia, de todos os lugares, inclusive de Roma, que estavam em Jerusalém por conta do quê? Do Pentecostes. E que quando voltaram aos seus países, cheios do Espírito Santo, começaram o quê? A pregar a palavra. Então, na verdade, Paulo, ele não havia visitado a igreja, mas reconhecia, por espírito e em verdade, que era uma igreja absolutamente importante. E aqui, amados, nós temos a absoluta certeza de que a igreja de Cristo, ela é movida pela ação do Espírito Santo. Se não há Espírito Santo, não há igreja. Se não há ação do Espírito Santo, não há Deus. Então você fica imaginando essas pessoas que receberam o Espírito Santo e que depois, voltando às suas aldeias, às suas cidades, aos seus países, começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Pura e simplesmente pela ação do Espírito Santo. Então, na verdade, essa carta aos Romanos, Paulo, ele é evidentemente movido pelo Espírito Santo para que ele escrevesse doutrinas básicas do Evangelho. Porque com certeza logo logo ele estaria lá. Doutrinas como lei, a lei judaica, pecado, a justificação da fé, que vem pela fé, nos tornamos inocentes no tribunal de Cristo, crendo em Jesus Cristo. Então, na verdade, Paulo, ele escreve essa carta maravilhosa, porque ele pretendia já preparar a sua ida a Roma, já preparar o povo que iria receber a palavra, que estava, inclusive, tendo alguns problemas em união e em unidade. Na verdade, quando ele escreve carta aos Romanos, ele identificou, através de algumas conversas, até de algumas cartas, alguns conflitos que haviam na igreja de Roma, de judeus convertidos ao cristianismo, e de, na verdade, cristãos gentios, aqueles que não tinham um Deus, que não acreditavam em Deus, mas que pela pregação do Evangelho se tornaram cristãos. Então, na verdade, carta aos Romanos é para ensinar doutrinas básicas e também para corrigir conflitos doutrinários muito fortes na época. E aqui Paulo, nesses versos que eu acabo de ler, ele é muito forte porque ele está, na verdade, condenando algumas religiões que consistiam ainda em exaltar a lei, mesmo estando o quê? Convertidos no caminho do Senhor. Isso, evidentemente, ele está falando para quem? Para os judeus. Até uma categoria, quando você começa a estudar a palavra, dos judaizantes, que são judeus convertidos ao cristianismo, mas que ainda
na verdade, ficavam vivendo alguns conceitos judaicos ainda. E é por isso que Paulo ele faz essa analogia à mulher casada da lei. E é absolutamente verdadeiro o que Paulo escreve aqui. Porque ele escreve, por exemplo, e ele está falando lá para os romanos. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao seu marido enquanto ela vive. Não é assim? Eu estou ligado com a Ana enquanto ela vive, enquanto eu vivo. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Vai ser facultativo a Ana, sendo viúva, escolher outro homem para casar. Sim ou não. Ela não estará pecando se casar com outro homem. Se bem que eu acho difícil ela encontrar um outro homem como eu, assim. Tá certo? Verdade seja dita, mas... Amém? Então, de modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre. Não é isso que acontece hoje? É isso. E ele está querendo tocar num ponto importante aqui com os judeus. E qual o paralelo do apóstolo Paulo aqui? Que coisa maravilhosa. O que ele está querendo dizer? Que o cristão que servia a lei, que servia todos os princípios mosaicos, que ele tendo morrido para a lei, agora ele se torna livre para seguir o quê? As leis de Jesus Cristo, o Evangelho. Então, se ele morre para a lei, ele está livre para se converter aos caminhos do Senhor. É dessa forma, então, amados, não importa, e é isso que Paulo está dizendo, não importa de onde você vem, não importa de religião você vem, o que importa é como você chega a Cristo. O que importa é você o quê? Morrer para o antigo. É exatamente isso que ele quer dizer. É você morrer para aquilo que você o quê? Acreditava. É você ter o quê? Esse ponto de corte de morte. O que é morte? O que é morte? Morte é o quê? É o fim. Você morreu o quê? Acabou. Tá certo ou não? Evidentemente, isso é uma forma do apóstolo Paulo fazer com que nós entendamos que as coisas velhas já se passaram. Tudo se fez o quê? Se fez novo. Então, quando eu abandono o velho, e eu tenho que abandonar o velho para seguir o novo que está em Cristo Jesus, eu tenho que morrer. E essa morte, evidentemente que não é física, é apenas uma palavra forte para que a gente entenda o que deve acontecer nas nossas vidas. Esta morte, ela acontece de uma forma sobrenatural, mas através do quê? De arrependimento, de mudança de direção. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, àquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos em quem? Em Deus.
Então esse é o grande objetivo. É que a gente morra, se arrependa, comecemos, um V0, é a partir daqui, para que a gente o quê? Frutifique para Deus em nome de Jesus Cristo, independentemente de onde você veio. Independentemente a que e a quem você servia. Porque uma coisa é verdade, que independentemente da onde você estava, você tinha o quê? Uma natureza pecaminosa, uma natureza carnal. E aos que verdadeiramente começam a servir a Jesus Cristo, essa natureza, ela tem que se tornar, e ela se torna de carnal para espiritual. Porque na carne nós nos concentrávamos aonde? Na lei da carne. Nós estávamos o quê? Morrendo, físico e espiritualmente. Por quê? Porque a carne é inimiga de Deus. Eu na carne, eu não posso agradar a Deus. Eu na carne, eu não posso ter e possuir o que? O Espírito de Cristo. Eu na carne, eu não estou sujeito ao senhorio de Jesus Cristo, igreja. Eu na carne, eu não estou convertido, independentemente da onde você vem, independentemente da igreja. Se nós não andamos com Jesus Cristo e não o reconhecemos como Senhor e Salvador, nós andamos na carne. É justamente essa morte que Paulo ele enfatiza, principalmente em Romanos. Mas quando ele começa a descrever aos Gálatas, que também sofre, e a igreja sofre muito com problemas doutrinários, principalmente essa concorrência nossa entre espírito e carne, ele começa, e em Gálatas ele fala isso no capítulo 5, ele começa a descrever obras da carne, obras do espírito, ele começa a falar das imoralidades sexuais, ele começa a falar das impurezas, ele começa a falar de obras de carne como idolatria, como feitiçarias, ele começa a bater muito pesado, e Paulo ele fala isso de uma forma muito clara, nas inimizades, pessoas que se julgam com espírito de verdade, espírito com o Santo Espírito, mas que na verdade cultuam a inimizade. Se Jesus Cristo só deixou 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, então não há espaço para o Espírito de Cristo na sua vida se você tem obras na carne como inimizade, rixas, ciúmes, se você tem uma vida voltada à discórdia, a divisões. Então essas obras da carne, né, na verdade, se nessa natureza ainda persistir nas nossas vidas, não há espaço para o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que quando nós nos convertemos, nós temos que ter o que nas nossas vidas? Uma mudança. Uma mudança radical, uma chamada metanoia. Para que essas obras da carne, ela não mais o que? Pulsem nas nossas vidas. Tenham lugar nas nossas vidas.
por isso que a Bíblia fala em morte. Nós temos que morrer para isso. Confesso a você, que eu até me converti aos 44 anos, amado. Puxa vida. Eu passei por muitos lugares. Muitos. O que você imaginar, eu já fui. Buscando alguma coisa. Eu encontrei o Espírito Santo do Senhor na igreja. Houve uma mudança, uma metanoia. Mas esse foi o primeiro passo. Um passo extremamente importante. Que eu e você como igreja, nós devemos o quê? Fazer com que o velho, ele não volte. Que ele efetivamente tenha o quê? Morrido. De uma tal forma que ele não vivifique. Porque quando eu vivifico com Jesus Cristo verdadeiramente, igreja, e tem que ser de verdade, eu recebo o quê? A natureza do Espírito Santo. É claro e é evidente que alguns deslizes vão acontecer, mas eles não passam de quê? De deslizes. E quanto mais eu vou entrando nessa natureza espiritual, quanto mais eu vou entrando e conhecendo a palavra, mais eu vou tendo o quê? Vida. Mais eu vou tendo paz. Porque Cristo vive em mim. Amém, igreja? Diga um amém onde você está. Cristo vive em nós. Cristo vive naqueles que amam a Ele. Nós somos vivificados e temos que ser vivificados diariamente e andar no Espírito. E como isso acontece nas nossas vidas? De que forma isso acontece da forma prática? Eu selecionei um texto em próprio Romanos, no capítulo 8, um versículo, um capítulo após. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 8:26, de uma forma absolutamente o quê? Prática. Como é que eu sei que o Espírito Santo está comigo? Da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós somos fracos e dependentes de Jesus Cristo. E Ele me ajuda e te ajuda nessa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. O que são gemidos inexprimíveis? Você sabe o que é? É quando eu não consigo expressar por palavras. Quem entra com esses gemidos é o Espírito Santo. Porque às vezes eu não consigo me expressar com palavras. Tamanha a dependência que eu tenho com o Espírito de Cristo. Então, quando eu abandono totalmente a carne, as obras da carne, eu começo a criar uma dependência absoluta do Espírito Santo. E quanto mais eu entro, e aí eu sou batizado pelo Espírito Santo, e Deus começa a me dar os dons do Espírito, a obra na carne na minha vida, ela passa a ser o quê? Um acidente. Porque esse Espírito, ele vai entrando no nosso espírito e fazendo com que a gente não peque mais. Amém, igreja? É por isso da morte. Eu só consigo isso nessa morte, nessa mudança de estado, de vida na carne para a vida do Espírito. E quando eu estou no Espírito, presta atenção em nome de Jesus. Quando eu estou no Espírito, que quem conduz a minha vida é o Espírito Santo, que ele me ensina até a orar, que ele me ensina até com esses gemidos inexprimíveis,
Quando há ação do Espírito Santo, há a revelação do Espírito Santo. E aí é onde vem a segunda passagem para fechar esse contexto que está lá no Evangelho de João. Por favor, eu convido você, João 6, no capítulo 6. Nós vamos ver aqui quando não há o Espírito Santo. O Evangelho de João 6, a partir do 47, é uma passagem maravilhosa, amados. Diz lá, Evangelho de João 6, a partir de 47, em verdade lhes digo, Jesus Cristo diz, que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui já começa o que? A dar nó na parte do judeu. Porque ele está ensinando para o judeu. Aí já começa a dar nó. Aí os judeus. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que ele pode nos dar a sua própria carne para comer? E Jesus está respondendo, ele está ensinando. Em verdade lhes digo que se vocês não comerem, e ele continua, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come na minha carne e bebe no meu sangue permanece aonde? Em mim. Deu nó. Então, o judeu aqui, ele entende o que Jesus Cristo está falando? Não. Por quê? Porque ele não tem a revelação do Espírito Santo. E o primeiro ponto é esse. Que a revelação, o discernimento está em Cristo Jesus e está com Cristo Jesus. Se eu começo a discutir com Jesus Cristo, não entendendo se eu não estou em Cristo Jesus, e se eu não estou com Cristo Jesus, se eu estou na carne, eu não tenho a revelação do Espírito. E isso é na minha vida e na sua vida. Não é só numa questão o quê? Doutrinária. Não é só numa questão de Jesus Cristo se apresentar como o pão da vida. E isso acontece, amados, na minha vida e na sua vida. Porque se eu não tenho um discernimento do Espírito, não adianta você ir para a igreja. Não adianta você ler Bíblia. Não adianta, na verdade, você ter diploma. Porque crente não tem diploma. O nosso diploma qual é? É a ação do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, o que me faz ter a revelação do Espírito Santo, o que é? É obras do Espírito. Então, se eu não estou focado em Jesus Cristo, não adianta. E ele continua. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta, viverá para mim. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá o quê? Eternamente. Então, na verdade, o que Jesus Cristo está falando hoje para nós, o que é? Que a natureza espiritual para a minha vida e para a sua vida, ela é absolutamente o quê? Necessária. E que nós devemos o quê? Morrer para aquilo que não é o quê? Espiritual. E esse texto nos deixa uma lição maravilhosa.
Porque eu consigo, não é, essa natureza meditando e recebendo quem? O ensino de Jesus Cristo, que é exatamente o que está escrito aqui. Jesus disse essas coisas quando o quê? Ensinava na sinagoga. Então, a revelação do Espírito Santo, não é? Ela é através do quê? Do ensino. Ela é através da meditação da palavra. E para nós fecharmos, não é? Essa palavra voltada também, que é um culto de ceia, para fechar, Jesus Cristo, quando ele começa a falar no verso 47, ele diz o quê? Que quem crê em mim terá o quê? Vida eterna, a salvação. Que é através do quê? Da sua carne e do seu sangue. Então, ele já está nos direcionando a atos simbólicos de comer a sua carne e beber o seu sangue. Percebe? Então ele fala da vida espiritual, que contrapõe a nossa vida carnal. Essa vida espiritual, ela te dá a revelação da palavra e te conduz o quê? A vida eterna. Aí fechou. E quando eu tenho essa possibilidade, nesse ato simbólico de comer a carne e beber o sangue, quando eu tenho essa oportunidade, quando a igreja faz isso? Quando ela comemora, quando ela lembra, quando ela traz à memória a igreja? Na ceia do Senhor. É quando nós nos assentamos juntos com Jesus Cristo. Amém, igreja? É quando nós nos assentamos juntos para quê? Para comer da sua carne e para beber do seu sangue. Evidentemente, você sabe disso, nós ministramos isso todo domingo. Ele é um ato que é absolutamente o quê? Simbólico. Mas absolutamente necessário. Por quê? E eu repito, e você sabe, toda ministração de ceia eu falo isso. Não que seja o culto mais importante, mas é um momento extraordinário, amados, que durante esse mês, às vezes eu vou o quê? Me afastando. Às vezes essa natureza pecaminosa, a carne, não é? Ela vai de alguma forma me atormentando, mas na ceia, e isso é espiritual, em nome de Jesus, creia nisso. Não é? Esse relacionamento, esse comer a carne e tomar o sangue de uma forma absolutamente simbólica, ela faz o quê? Com que a gente se reúna novamente, que a gente cole novamente em Jesus Cristo. Que a gente continue tendo essa revelação do Espírito Santo. Que a gente continue tendo o quê? Uma vida espiritual em abundância. Que a gente continue com a certeza do quê? Da vida eterna. Amém, igreja? A mensagem é essa. Então, na verdade, a ceia do Senhor para nós cristãos significa o quê? Que nós continuamos com a nossa natureza o quê? Espiritual, buscando o Espírito, e em verdade, como adoradores. E nós vamos orar por isso agora, logo no final desse culto. Nós vamos orar em nome de Jesus Cristo para que essa natureza espiritual continue viva nas nossas vidas. E que isso, quando acontece, amados, na minha vida e na sua vida, para que haja cada vez mais o quê? A revelação do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. O crente sem revelação do Espírito Santo, ele não tem comunhão. Ele não tem comunhão. Ele vai no vazio, ele vai no vácuo. Por quê? Porque não há revelação do Santo Espírito do Senhor.
É por isso que nesse momento de ceia nós temos o quê? O privilégio de sentar à mesa com Jesus Cristo e comendo da carne, bebendo do sangue. Nós o que, igreja? Nós fortalecemos a nossa essência de Cristo nas nossas vidas, de uma forma absolutamente espiritual. Você não vê, você não enxerga, você não pega, você não apalpa, mas isso começa a se tornar real na sua vida. Você começa e volta, e você continua sonhando os sonhos de Deus. Então, na verdade, a ceia, ela é para que a gente continue verdadeiramente com a essência de Cristo, com a certeza da vida eterna, com a certeza da salvação. Amém, igreja? Digam amém. Então, na verdade, não haverá vida eterna aqueles que continuam com o quê? Com a natureza carnal. Não há. Não há vida eterna para aqueles que se afastam de Deus. Não há salvação, porque haverá vida eterna na natureza de Cristo. Haverá vida eterna, consequentemente, na minha vida e na sua vida, quando a gente continua com o quê? Com a essência de Cristo. Amém, igreja? Que essa palavra, em nome de Jesus, ela seja uma verdade na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida da nossa igreja. É por isso que eu não me canso de dizer, o culto de ceia para mim é um culto importantíssimo. Ele espiritualmente, amados, ele tem uma essência cristã absurda, porque é Jesus Cristo do nosso lado, é Jesus Cristo sentado à mesa. A gente, quando consagra os elementos, nós estamos consagrando Cristo nas nossas vidas. A gente continua com a unidade do Espírito Santo. A gente continua com uma vida espiritual. A gente continua com a salvação. A gente continua buscando e continua tendo o que? Discernimento e revelação do Espírito. Amém? Que Deus os abençoe. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Eu convido você, igreja, a estar orando. Depois o Paulo, Ariana, eles estarão entrando com o louvor. E depois a gente volta na sequência, em nome de Jesus Cristo, para a ministração da ceia. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela palavra. Inicialmente eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, para que nós tenhamos uma vida espiritual com o Senhor completa, Pai. Eu oro em nome de Jesus que a obra da carne ela não tenha mais espaço nas nossas vidas. Eu oro que caia por terra de uma forma sobrenatural todo o espírito carnal que porventura possa alcançar ainda, Pai, algum irmão, algum membro da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, alguém que está nos assistindo nessa hora e que é crente, que seja em nome de Jesus glorificado e exaltado Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu oro para aquele que ainda não conhece Jesus nesse momento, possa entregar a sua vida a Jesus Cristo de uma forma sobrenatural, se arrependendo dos pecados, dizendo: Jesus Cristo, me perdoa. Jesus Cristo, Senhor, a partir de agora é o meu Senhor e Salvador. Eu quero viver a minha vida espiritual contigo. Eu quero iniciar, Pai. Oh Deus, me ajuda a iniciar essa busca, me ajuda a iniciar, Pai, Jesus Cristo na minha vida, que o Espírito Santo do Senhor te conceda Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que nós tenhamos a revelação do Espírito Santo através do Espírito de Cristo.
Que isso seja uma verdade nas nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a nossa vida espiritual, ela continue em ascensão, que a gente continue, Pai, considerando toda a nossa dependência, toda a nossa fraqueza, porque dependemos de Ti, Espírito Santo, porque contigo somos mais fortes, contigo somos mais do que vencedores, porque nós já declaramos que o velho já se passou, eis que tudo se fez novo, e nós declaramos, Pai, nesse domingo de ceia, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos traga sempre essa consciência da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. É isso que eu te peço, Pai. E eu oro, em nome de Jesus Cristo, Deus, que a gente continue com essa essência. E agora, quando nós estivermos ceando contigo, Pai, a essência de Cristo, ela continue para todos os séculos e séculos nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro, e em nome de Jesus eu agradeço a ministração do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.